A pedofilia é um dos crimes mais covardes e repugnantes que existem. E como então classificar um homem que foi caçado por um país por causa de seus atos de pedofilia? Quem foi Javed Iqbal? E por que o Paquistão jamais esquecerá de seus crimes? Eu sou Uriel Martínez e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Não se esqueça de curtir o vídeo e assinar as notificações. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Todos os dias temos vídeos novos aqui para você. Javed Iqbal, o pai dos pedófilos. Isto é baseado em fatos reais. O vídeo de hoje é para quem tem um estômago forte. A história que irei contar chocou um país inteiro e até hoje é usado como fonte de estudo por psicólogos, psiquiatras, sociólogos e também por estudantes de direito. Todo mundo sabe que a história é repleta de pessoas que cometeram crimes terríveis. Muitos desses crimes marcaram milhões de pessoas e fizeram com que estes criminosos ficassem famosos por suas peculiaridades. Entre essas pessoas, podemos citar, por exemplo, Adolf Hitler, um dos maiores responsáveis pelo Holocausto. Al Capone, por ser um dos maiores gangsters da história. Mao Tse-tung, por ter reprimido e mandado matar milhões de chineses na Revolução Comunista de seu país. Enfim, a lista é imensa. Porém, no quesito de se praticar crimes contra crianças, ninguém chegou perto de um paquistanês chamado Javed Iqbal. Suas ações foram tão terríveis, nefastas e em proporções tão grandes para uma única pessoa, que a sua condenação à morte foi considerada muito pouco. Várias pessoas defendiam que ele fosse torturado antes de ser morto. Mas por que toda essa revolta? Quem foi Javed Iqbal? Javed Iqbal Murhal foi um paquistanês nascido em 1956, que ganhou fama internacional por ter abusado sexualmente de 100 crianças e adolescentes e, em seguida, por ter matado as suas vítimas. Tudo teria começado no ano de 1998. Ao menos, é o que Iqbal relatou em uma carta entregue à polícia no final de 1999, quando ele confessa ter abusado e matado uma centena de crianças paquistanesas. Sim, até aquele momento, a polícia nem suspeitava de Javed e tratava os casos de forma isolada. Para a história ficar ainda mais bizarra, Iqbal não mandou somente a carta às autoridades. Ele decidiu expor os seus crimes a um jornal local da região de Lahore. Para o horror da população, ele contou detalhes de seus crimes nas duas correspondências. E é claro, ao mandar uma das cartas para o jornal, a população sofreu um choque terrível e exigiu a prisão do assassino. Isso fez com que uma das maiores caçadas da história do Paquistão começasse. Nas cartas, Javed Iqbal descrevia como era feito todo o processo de seus crimes. Primeiro, ele encontrava as crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos, em sua maioria meninos que moravam nas ruas ou que eram órfãos, e os atraía para sua casa. Ao chegar na sua residência, ele subjugava suas vítimas e depois abusava sexualmente delas. Para isso, ele também tinha a ajuda de um jovem de 17 anos chamado Sahid Ahmed. Depois de ter estuprado a criança ou adolescente, Iqbal estrangulava sua vítima com uma corrente. Após constatar que a vítima já estava morta, ele cortava o corpo todo em vários pedaços e, na sequência, os dissolvia em uma solução de ácido clorídrico.
O que restava do corpo da criança ou do adolescente era então jogado em um rio local. Além disso, nas próprias cartas escritas pelo serial killer, há também uma parte na qual ele afirma que tentou se matar se afogando no rio Ravi, porém, no fim, ele não conseguiu. E a partir daí, teria então decidido mandar as duas correspondências. Já pensou o tamanho do sofrimento e do terror que essas crianças e adolescentes sentiram por causa do Iqbal? Como alguém pode chegar ao ponto de cometer tais atos? Mas, de forma incrível, a polícia não conseguiu encontrá-lo durante os dias seguintes. Iqbal havia sumido de forma quase que inexplicável, mesmo com um país inteiro em sua cola. Iqbal só foi preso no dia 30 de dezembro de 1999. Porém, não por mérito das autoridades locais, mas sim porque o próprio criminoso decidiu se entregar. Entretanto, até a forma na qual ele se entregou foi bastante diferente do comum. Javed não foi até uma delegacia ou a um local onde haveria autoridades públicas. O assassino se dirigiu até a sede do jornal Daily Junk. E lá, ele pediu que os jornalistas chamassem a polícia. Segundo Iqbal, ele se entregou ao jornal porque tinha medo de que fosse morto pela polícia, se ele fosse encontrado em uma outra situação. Na residência de Iqbal, foram encontradas provas de que tudo o que o serial killer falava era verdade. Lá a polícia encontrou rastros de sangue em vários lugares, no chão, nas paredes, nas pias. Também identificaram a corrente com a qual o criminoso matava as suas vítimas por estrangulamento. Ainda durante as buscas, os agentes se depararam com 2 recipientes cheios de ácido clorídrico, com restos de corpos humanos. E também encontraram diversas fotos de vítimas dentro de pacotes plásticos, nos quais elas eram colocadas depois de mortas. Por fim, havia um bilhete informando às autoridades que os corpos que estavam na casa estavam lá para mostrar às autoridades que Iqbal não estaria brincando. Quando a polícia chegou na residência de Iqbal, 3 pessoas estavam lá. Um menino de 13 anos, um de 15 e Sahid Ahmed, o jovem de 17 anos citado como cúmplice de Iqbal. Os 3 foram presos na hora. O seu julgamento foi acompanhado de perto pela imprensa paquistanesa e também por boa parte da imprensa mundial. Só que de forma diferente do que estava relatado nas cartas, o assassino não confessou ter estuprado e matado todas as 100 crianças e adolescentes, o que fez com que muita gente se surpreendesse e também ficasse extremamente revoltada com o cinismo do assassino. Além disso, ele falou que tudo, na verdade, seria uma história que ele inventou, para com que a sociedade paquistanesa passasse a prestar atenção mais nas crianças e adolescentes moradores de rua e também nos que eram órfãos. Porém, essa tentativa desesperada de se salvar não deu certo. O juiz responsável pelo caso, Alaa Bakhsh, ficou extremamente horrorizado com as histórias e, depois de ouvir tanto a acusação como a defesa, examinar os laudos e perícias das provas encontradas na residência do serial killer e, após isso, ainda ter ouvido testemunhas, finalmente decidiu condenar Iqbal à morte. O juiz afirmou que a morte do criminoso deveria ocorrer por estrangulamento, utilizando a mesma corrente que o serial killer usava para assassinar as suas vítimas, sendo que ele deveria ser estrangulado 100 vezes. Além disso, o juiz determinou que o corpo de Iqbal deveria ser cortado em 100 pedaços e colocado em ácido para suas partes serem dissolvidas, da mesma forma que ele fez com as suas vítimas. De forma surpreendente, o ministro do interior do país afirmou que a condenação seria ilegal, o que provocou a ira de grande parte da população. Muitos acharam a punição justa e defenderam a decisão do juiz. Já outras pessoas acreditavam que a punição do serial killer seria pequena, já que na primeira vez que ele fosse estrangulado,
ele seria morto, e dissolver as partes do corpo do assassino após este estar sem vida não traria o mesmo sofrimento que ele proporcionou às suas vítimas. Com a condenação marcada, boa parte da população paquistanesa estava na expectativa pela morte do assassino. No Paquistão, não havia um outro assunto a não ser esse. Vale lembrar que o juiz também condenou Sahid Ahmed à morte, por ter ajudado Iqbal, e também condenou os outros 2 meninos à prisão. Os garotos de 13 anos e de 15 alegaram não terem tido envolvimento nos assassinatos. Porém, o primeiro foi condenado a 63 anos de prisão e o segundo a 182 anos porque acredita-se que ele participou de pelo menos 13 dos 100 assassinatos. Mas antes que Javed Iqbal fosse morto, no dia 8 de outubro de 2001, ele foi encontrado morto em sua cela. O seu cúmplice, que também seria morto no mesmo dia, também foi encontrado sem vida. As autoridades afirmaram oficialmente que os 2 cometeram suicídio. Essa versão é contestada por alguns estudiosos do caso, que afirmam que, na verdade, eles teriam sido mortos antes da execução oficial. A notícia da morte deles foi celebrada por muitas pessoas, enquanto outras acreditam que a morte foi pouco. Existem aquelas que dizem que eles pagarão caro por tudo o que fizeram e que serão punidos após a morte. Porém, essa é uma parte que foge totalmente da nossa alçada. E, óbvio, não temos como confirmar isso. Até hoje, Iqbal é lembrado pelos paquistaneses como um homem totalmente frio e cruel, e alguns nem gostam de falar sobre o assunto. Principalmente os moradores da região onde os crimes aconteceram. E agora, eu quero saber de você. O que você achou desta história? Qual parte dela mais te chocou? O que você acha que faz com que uma pessoa cometa tais crimes que Iqbal cometeu? Você conhece um caso semelhante a esse? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, mas te encontro num próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.